Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre diversos temas, diversas questões importantes aí para a luta e também para a mudança radical aí da nossa sociedade. Eu estou aqui com o professor Emerson, né? E a gente se conheceu em Caçapava e o Emerson aí falou uma proposta bastante, né, importante que ele estava tendo, né, de criar um coletivo LGBT em Caçapava, e a gente vai conversar um pouco, né, sobre essa questão, né, primeiro das opressões, né, qual que é a importância desse combate e como que isso se desenha na cidade de Caçapava. Então, como o Mesa de Debate tem essa tradição, né, de dar voz aí para diferentes lutas aí, então o espaço está aberto aí para o professor Emerson. Então, Emerson, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todas, a todos que estão nos acompanhando. Como o Guilherme bem já anunciou, eu sou o Emerson, sou professor aqui na cidade de Caçapava, também sou professor pela rede municipal na cidade de Taubaté e sou um atuante aí nas discussões acerca dos temas, né, de sexualidade, gênero, racismo e na luta como um todo, né? Certo. Então, Emerson, vamos aí para a primeira questão aí do nosso bate-papo, né? Sobre esse tema em Caçapava, a questão da LGBTfobia, a questão do LGBT, como que isso se desenvolve numa cidade, inclusive com traços aí de cidade do interior, cidade pequena, como que isso funciona? Olha, Guilherme, esse debate, para ser bem honesto, neste ano eu completo 32 anos de idade. E esse debate eu venho tentando trazer aqui na nossa cidade desde os meus 19 anos de idade, desde o ano de 2011. Então, nós já temos aí muitos anos de insistência, de persistência, de muita coisa que deu errado, de muita coisa que deu certo. E a partir do momento em que eu resolvi entrar na educação, eu pude, de alguma forma, fomentar um pouco mais o diálogo com ciclos que não eram ciclos que até então faziam parte da minha convivência, do meu dia a dia. Então, eu pude iniciar conversas, diálogos, processos reflexivos com pessoas que até então não fazem parte do tema central da discussão, que são pessoas que, obviamente, trazendo o assunto à tona, são as pessoas que sofrem diariamente quando a gente fala sobre a questão da LGBTfobia. E aqui na cidade, hoje em dia, pode-se observar que tem alguns grupos que têm se mobilizado para falar sobre a LGBTfobia, grupos que têm se mobilizado para trazer debates, para trazer frentes de luta, e eu vejo isso algo como, além de enriquecedor, muito positivo para a nossa cidade, porque consegue chegar em todas as áreas, em todos os setores da nossa sociedade, que muitas das vezes a gente não consegue chegar. Então, eu vejo que a linha de debate, quando ela é abraçada por vários grupos, ela tem um ponto de motivação que pode chegar a mais pessoas, e quanto mais pessoas chegar, obviamente, a gente consegue ter uma luta muito mais conjunta e coletiva, com resultados muito mais significativos do que uma luta, às vezes, solitária, entendeu? Quando a gente fala de LGBT aqui em Caçapava, nós estamos falando de uma luta que fala não somente pela sobrevivência, mas também pela inserção. Inserção no mercado de trabalho, permanência no ambiente escolar. Nós estamos falando de inserção nos cursos superiores. E
dentre outras muitas questões, até mesmo quando nós chegamos num ponto mais específico, quando nós falamos de pessoas trans, que são pessoas que ainda vivem em situações de vulnerabilidade, né, social, por estarem ali vivendo às margens da prostituição, que são pontos de referência que nós ainda temos aqui na nossa cidade, mas que por ser uma cidade que não tem demandas para atender a esse tipo de população, obviamente, esse tipo de população se vê nesses mesmos pontos históricos de prostituição noturna. Então, assim, é uma luta que tem seus avanços, como eu disse, sim, tem seus avanços, mas é uma luta que não deixa de ser uma luta muito difícil, porque nós estamos inseridos numa cidade que ainda tem-se um comportamento conservador. E por ser um comportamento conservador, muitas das vezes isso nos dificulta bastante. Porque o pensamento conservador, ele se alinha ao pensamento religioso, que faz com que, muitas das vezes, a nossa luta seja barrada. Então, eu acredito que nós temos ainda muito caminho, muito que enfrentar, mas, no momento, a realidade de Caçapava é essa. Aqui, isso. O Emerson, né, em relação à questão de políticas públicas, né, sobre esse tema da cidade de Caçapava, como que você avalia? A prefeitura, os órgãos públicos, né, daí, né, tem algum tipo de política pública aí para combater, né, a questão, por exemplo, da LGBTfobia, né, até em paralelo aqui, né, da questão do preconceito contra os LGBTs, né, tem algo do tipo de política pública ou não? Aqui em Caçapava, pela nossa cidade, nós não temos nenhuma política pública efetiva do município para amparar as pessoas LGBTQIAPN+. E isso aqui na nossa cidade não existe. O que nós temos que nos ampara são as leis de esferas maiores. Temos algumas pessoas no legislativo que já trouxeram alguns momentos de diálogo com a sociedade civil, mas que não passou disso. Então, nós ainda continuamos lutando para que efetivamente tenhamos políticas públicas na nossa cidade, no nosso sistema, para que nós possamos dialogar muito mais, tanto com o setor público, mas também com o setor privado. O que nós temos na cidade é uma lei que, inclusive, depois eu posso estar mandando para você, que é uma lei que proíbe profissionais da educação de falar sobre a educação sexual nas escolas. O que entende-se como uma privação de direito ao estudo. Esse é o meu olhar, entendeu? Se eu não posso falar de educação sexual que abrange vários segmentos do pensamento crítico, fica muito mais difícil de eu lutar, né, e lutar para que políticas públicas sejam efetivas na nossa cidade, entendeu? Então, a gente precisa derrubar algumas coisas que é muito difícil aqui na nossa cidade, né, para que tenhamos avanços. Deixa eu ver se eu entendi. Então, criaram uma lei em Caçapava, né, contrariando uma lei, contrariando mais assunto de esfera federal, decidindo sobre educação sexual nas escolas? Isso, na verdade, foi uma discussão que teve na Câmara Municipal na gestão passada e que foi aprovada na Câmara dos Vereadores para não se falar de determinados assuntos direcionados à educação sexual, né? Porque eles entendiam que educação sexual, na concepção deles, abrangesse outros assuntos, e não que, de fato, pode ser discutido dentro de uma escola, por exemplo. Certo, o Emerson. E Emerson, qual é a população LGBT em Caçapavas? Você tem uma estimativa de quantas pessoas que são, né, que se declararam e tudo mais? Olha, esse estudo nós não temos aqui, pelo menos eu desconheço, mas é um levantamento
que pode ser feito. Só que o levantamento que pode ser feito, só que eu acredito que não dá para se ter um número exato, né? Porque, como eu disse, nós estamos inseridos numa cidade conservadora. Então, muitas pessoas, às vezes por medo, por receio, prefere não se declarar como de fato essa pessoa é, como ela se sente, por medo das retaliações sociais, familiares, né? Certo. E, Emerson, você falou aí que foram várias tentativas de se criar um coletivo aí na cidade. Por que essas tentativas deram errado, na sua opinião? Qual que foi o problema? Eu acredito que quando você vai montar um coletivo de pessoas, você precisa entender que nem sempre as pessoas terão disponibilidade, né, para estar presente, para participar de reuniões, para participar de plenárias e etc. Então, eu acredito que o movimento do coletivo, no momento, foi um coletivo que eu levantei aqui na cidade há pouco tempo atrás, ele não foi para frente por isso, dada a inviabilidade das pessoas por conta de suas demandas pessoais. Mas isso não tira o mérito de que a discussão ela é uma discussão ativa e ela é uma discussão permanente, entendeu? E que com certeza em um momento ou outro teremos aí um grupo muito forte aqui na nossa cidade para falar sobre as questões da diversidade. Certo, e você já discutiu essa proposta, né, com os setores aí progressistas da cidade, setores organizados de movimentos sociais, né, de partidos? Sim, sim, sim. Já tive articulado com alguns grupos aqui da cidade, em alguns movimentos que nós tivemos aqui na cidade. No momento, eu sou partidário, eu estou, no momento, assumindo a vice-presidência de um partido de esquerda aqui na nossa cidade, e essas discussões, elas são trazidas a todo momento. Todas as possibilidades e oportunidades que eu tenho, eu trago o debate, eu trago a discussão. Certo. E Emerson, vamos entrar um pouco mais no tema da LGBT, no tema da etafobia contra os LGBTs, né? Hoje eu estou meio enrolado com a língua. O Emerson, qual que é a raiz, né, de existir esse preconceito? Como se explica isso, na sua opinião? Olha, eu geralmente falo para as pessoas que a minha opinião ela é embasada na psicologia, que o preconceito que vem do preconceito que nós temos sobre algo ou alguém, ele é algo adquirido historicamente. Ele não é algo que vem com a pessoa, ele é passado. Ele é passado de geração em geração. Assim como os costumes são passados de geração em geração, o preconceito, a intolerância são também comportamentos sociais que são passados de geração em geração. Então, eu acredito que para uma pessoa se manter com uma postura de aversão ao que é diferente daquilo que ela vive, daquilo que ela é, daquilo que ela acredita, é porque, de fato, ela não teve uma abertura, ela não teve um processo de educação que pudesse abrir seus horizontes. E eu vejo justamente o preconceito, né, a LGBTfobia como uma questão social que precisa ser estudada, analisada com critérios e com seriedade, que possa ser discutido nos espaços de educação para que nós tenhamos a perspectiva de um futuro, obviamente longo, né, daqui muito tempo, para ter melhoras. Que falar que nós vamos mudar e melhorar a nossa sociedade daqui 5, 10, 20 anos, para mim isso é utópico. Então, eu falo para as pessoas que nós temos um papel fundamental e essencial para daqui 30, 50 anos ter uma sociedade em que as pessoas tenham muito mais empatia entre elas,
do que comparado aos dias em que nós estamos vivendo. Então, eu vejo a LGBTfobia como um problema social, né, um comportamento social. E por que a gente não vai conseguir essa mudança daqui 5 a 10 anos, né, conforme você falou? Porque olhando a conjuntura, como ela se configura nos sistemas do nosso país, aí nós estamos falando de um macro, é muito difícil, principalmente com uma bancada fundamentalista que quer o fim da nossa existência. Então, por isso, eu sempre clico no foco do investimento, a educação com qualidade, educação com reflexão, para se entender por meio da sociologia como que os grupos são, como que os grupos se formam, como que os grupos podem viver em uma sociedade mais equitativa, mais igualitária, mais justa e livre de preconceitos. Então, entendendo a conjuntura, como ela se configura, eu não consigo ver melhoras para agora. Entre curto, médio e longo prazo, eu consigo enxergar a longo prazo, porque é um processo muito lento, porque cada pessoa tem um tempo, né? A gente precisa entender isso. Então, eu consigo enxergar essas mudanças a longo prazo, e para isso precisamos de um trabalho intensivo e com apoio de movimentos, com apoio da sociedade, com apoio do próprio setor público. Ô, Emerson, mas aí eu tenho uma preocupação e eu gostaria que você respondesse, né? Eu particularmente sou hétero e nunca vou sofrer, né, represália por conta da minha opção sexual, até porque a heterofobia não existe, né? Mas a gente sabe que a homofobia existe e muitos gays, LGBTs morrem, né, por conta disso, né? Como lidar com essa situação que é urgente e que precisa de uma mudança urgente? Com políticas públicas efetivas, fazer valer o peso da lei em cima dos casos em que existe violência. Nós não podemos falar de violência se nós não falarmos de solução para as violências, entendeu? Então, para que se tenha aí uma solução para isso que você disse, é fazer valer as leis. Não tem como eu fingir que uma lei existe quando eu tenho um homossexual que foi agredido, que foi espancado, que foi morto, que foi assassinado. A pessoa é assassinada e a lei não vai ser aplicada? Como assim? Então, o sistema precisa fazer valer o seu papel enquanto agente dos direitos humanos e assegurar o direito à vida para pessoas LGBTs. Entendi. E Emerson, e como que você acha que essa discussão vai se dar nas eleições de Caçapava, né? Como colocar esse assunto em pauta numa eleição de uma cidade pequena onde reina o conservadorismo? Por meio da base. Eu acredito que as discussões da base, elas têm um peso muito forte, um peso muito grande e uma responsabilidade. Então, quando nós falamos de luta de bases, nós estamos falando de conversar com pessoas que estão no nosso meio, que convivem conosco. Eu não preciso pensar que eu tenho que conversar com uma pessoa que mora numa realidade totalmente diferente da minha, sendo que eu posso conversar com uma pessoa que mora do lado da minha casa. Então, eu vejo que a luta de bases, o trabalho de base, ele é fundamental para trazer resultados nas nossas eleições. E trazer candidatos, né, candidatas que dialoguem com a nossa luta, com os nossos anseios e com as nossas ideias.
E mudando um pouco, né, indo um pouco mais além dessa discussão, principalmente das eleições, né, e como fazer isso na cidade de Taubaté? Porque até onde que Taubaté não, Caçapava. Até onde eu, né, acompanho todas as discussões, principalmente agora, né, na questão da termoelétrica, que o Mesa de Debate está, né, acompanhando a luta, Caçapava, a única deputada, né, de esquerda, né, em Caçapava, digamos assim, está no, se eu não me engano, no PSB, né, e que é um partido que na minha avaliação, né, é questionável, ainda que eu tenho bastante respeito aí com a Dandara. Né? Como fazer com que a esquerda tenha um bom resultado nas eleições, na sua opinião? Na verdade, ela é vereadora, não é uma deputada, né? Eu falei Ela é do PS. deputada? Sim. Nossa, perdão. Eu já tô meio zureta já, Não, desculpa. fica tranquilo, acontece. Ela é uma vereadora, não é do PSB, ela é do PSD aqui na nossa cidade, e que inclusive nos ajuda muito em muitas lutas, em muitos debates. Então, mesmo sendo um partido, como você diz, questionável, eu acredito que a visibilidade dela e a voz que ela tem auxilia e bastante nos temas, né, propostos para a luta, e focar, como a sua pergunta diz, como, né, focar em pessoas com essas características para que nós possamos fomentar um diálogo mais assertivo na nossa cidade e trazer pessoas progressistas para que assumam posições de poder. Certo. E Emerson, né? Quando a gente fala aí desse coletivo, né? Imagino eu que você pensa também em acolher a população trans, né? Como que esse assunto é visto em Caçapava, né? Se o LGBT, né, sofre preconceito, o trans, né, que mora numa cidade de interior como Caçapava, conservadora, né, sofre ainda mais preconceito, imagino eu, né? Não, as pessoas trans, no geral, é inquestionável o grau de violência que sofrem. Eu não posso jamais dizer que na minha zona de conforto eu sofro mais preconceito que pessoas trans. Eu sou um homem cis, homossexual, gay, assumido, e isso não quer dizer que eu sofra mais preconceito que uma pessoa trans. Muito pelo contrário. Eu conheço muitas meninas trans aqui na cidade, conheço muitos meninos trans aqui na cidade, e sei muito bem de quais são as vulnerabilidades dessas pessoas. A principal delas é a vida. Muitas meninas trans aqui na história da nossa cidade já foram assassinadas. Elas não morreram, elas foram assassinadas, e nós precisamos dar nomes, né, para o que aconteceu no processo da história recente da nossa cidade. Então, é agregar, é trazer o debate de fato para pessoas LGBTs, e não somente para uma ou outra sigla. E agregar essas pessoas para que elas estejam centralizadas no tema da discussão, para falar diante da vivência delas, e não trazer pessoas para que falem das vivências delas. Porque é muito fácil, a exemplo, eu pedir para uma pessoa que não é homossexual falar de homossexualidade do que um próprio homossexual. Então, por que eu vou falar da violência social, institucional, da violência pública de uma pessoa trans, se eu não estou colocando, se eu não estou dando espaço para que uma pessoa trans fale da violência que sofre? Para mim não faz sentido isso também. Então, é trazer essas pessoas para o centro do debate, para que elas apresentem suas demandas e, de fato, trabalhar em cima dessas demandas. E como que a prefeitura, né, novamente, como que a prefeitura de Caçapava, o poder público, né, enxerga essa situação? Olha,
Aqui na cidade, nós temos um ambulatório trans. Se não me engano, é a única cidade do Vale do Paraíba que tem um ambulatório trans. Ele possui suas falhas. Já chegaram relatos até mim de pessoas que buscaram atendimento e não tinha, que buscaram, né, suas medicações também não tinha. Nós temos um ambulatório, só que esse ambulatório precisa ser funcional. Ele precisa acontecer. E para que ele aconteça, nós precisamos cobrar. Então, assim, como acontece aqui na cidade, está acontecendo, mas ao mesmo tempo não acontece. É meio que uma ambiguidade. É um paradoxo que nós temos aqui. E sim estar em cima do poder público para que efetivamente ele faça o seu papel no atendimento a essas pessoas. Perfeito, Emerson. Vamos, né, focar, né, esses últimos 15 minutos para falar aí de questões mais nacionais, que eu acho que é importante debater, né, sobre o tema. E como que você avalia a política do atual governo, né, governo Lula 3, em relação a esse tema? Eu avalio como muito positivo, pois ele traz para o centro do debate a questão LGBT, e tem muita coisa ainda que precisa de avanço, né? Não podemos negar, a gente precisa falar das coisas que tiveram avanço, mas também precisamos falar daquilo que não tivemos avanço, entendeu? Então, eu vejo como positivo centralizar esse tema, assim como muitos outros temas, mas precisa de mais empenho das suas secretarias e dos seus ministérios para que eles estejam juntos de nós na luta. E o que seria essa questão do avanço, do não avanço? O que precisa avançar? Estar em cima dos estados, dos municípios, pressionar para que as políticas sejam efetivadas, para que as leis sejam aplicadas, para que o sistema de segurança possa atender a demanda das pessoas, as demandas das pessoas com verdade, com credibilidade, e dar de fato o que essas pessoas precisam, que é a legitimidade de suas vidas. Então, quando a esfera federal tem a possibilidade de criar mecanismos e mais secretarias para atender nossas demandas, eu acho que fica muito mais possível diminuir a lacuna de um processo que no começo eu falei para você de mudança, que eu falei que é muito longo, entendeu? Então, políticas públicas mais efetivas e leis aplicadas se faz fundamental, mas também punir quem negligencia, entendeu? Porque muitos sistemas negligenciam, muitas pessoas morrem, fica por isso mesmo. Então, isso para mim é negligenciar a lei, negligenciar a vida. E também precisamos falar das punições para quem não faz com que as políticas públicas sejam aplicadas de fato e como deveriam. Emerson, eu queria que você respondesse uma polêmica, né? Polêmica não, um debate que existe, que eu particularmente acho, né, uma análise bem rasa, né? De que se matou um LGBT, né? Se matou uma mulher, por que tem que falar que matou um LGBT, uma mulher, do que matou uma vida, né? Tirou uma vida, um ser humano, né? Qual que é a importância da gente especificar, né, esses tipos de crime, não colocar, né, na valeta do crime comum? Para que a sociedade entenda que essas pessoas estão sendo assassinadas por serem homossexuais, que essas pessoas estão sendo assassinadas por serem lésbicas, por serem bissexuais, por serem transexuais, por serem travestis e por nenhum outro motivo. Única e exclusivamente por serem pessoas LGBTs. Então, a sociedade precisa saber que essas pessoas são assassinadas e que elas não precisaram ter feito absolutamente nada, para ter assassinado, né, para ter sua vida, para terem suas vidas ceifadas. Claro, um homicídio, independentemente das suas circunstâncias, ele é justificável? Não é.
mas as pessoas precisam saber que uma travesti foi morta por ser travesti, que uma trans foi morta por ser uma trans. É por isso. Para mim, esse discurso ele é raso porque é um discurso que vem de um comportamento muito arcaico e conservador. E é um discurso que vai na moral da sociedade e acaba convencendo. Entendi. E, Emerson, falar um pouco da questão da linguagem, né? Outro tema, né, que o conservadorismo, né, parece que surta, né, toda vez que se fala sobre isso, é o uso da linguagem neutra, né, do já famoso todes, né. Como que você enxerga essa discussão, né? Porque parece que os setores conservadores fazem um estardalhaço sobre uma questão que, né, que chega até, que beira até o ridículo. Sem dúvidas. Certa vez, uma colega da área de linguagens, né, em específico a língua portuguesa, me disse que a língua ela está em constante transformação. Se a língua, dentro ou fora da sua formalidade, está em constante transformação, por que, que as pessoas não podem? Por que, que as pessoas precisam ter que viver uma vida sem o direito de se expressarem, de ser o que elas sentem, o que elas são de verdade? Então, mais uma vez, o conservadorismo vindo em cima de pessoas LGBTQIAPN+, para justificar o seu preconceito com a própria linguagem. Mais uma vez, nós estamos falando de preconceito, mais uma vez, nós estamos falando de conceitos pré-estabelecidos. Então, eu vejo que se essas pessoas que se entendem, né, com outros pronomes diferentes, dos quais eu atribuo à minha pessoa, quem sou eu para dizer que ela não deve, que ela não pode? Eu levanto esses questionamentos. Mas por que ela não pode? Qual é o motivo que ela tem que ser proibida de se identificar e de dizer quem ela é? Por quê? A troco de quê? Quem vai ganhar com isso? Só um pequeno comentário, né? Se a gente for, né, seguir o pensamento do conservadorismo, tava pensando aqui, se você quiser responder, né? Enquanto o professor pode responder, se ficar no preconceito do conservadorismo em relação à língua, a gente estaria falando fosmecê do que você, né? Exatamente. Então a gente consegue identificar o próprio preconceito nesse tipo de comportamento, né? Sim. E para a gente fechar essa conversa, né? O Emerson reservou um tempinho aqui depois do trabalho, né, dele e, né, para não gastar muito tempo, né, dele e também do meu, que tem uma outra live para fazer daqui a pouco. Emerson, né, falar da extrema direita, né? O que representa a extrema direita para os LGBTs e como fazer esse combate, né, sendo LGBT, né, para vocês? Como eu disse a você, estar presente nos lugares, falar, criar seus coletivos, dialogar com as pessoas, trazer estatísticas, tudo isso pode ajudar no debate social dentro de uma cidade conservadora. E os benefícios, como eu digo, né, como eu bem digo, eles nunca chegam, né, no ato, eles nunca são próximos. Às vezes nós temos que visualizá-lo um pouco mais distante de nós. Mas é uma luta cansativa, é uma luta árdua, é uma luta diária, é uma conversa, um debate, é uma reflexão que nós precisamos ter e que nós não temos o dever de nos amedrontar, muito pelo contrário. Eu acredito que se nós estamos vivos e podemos dialogar com pessoas
que sejam ou não do nosso clã, nós temos aí uma possibilidade muito incrível de troca. E por meio dessas trocas, às vezes, permitir que o outro enxergue ou tente enxergar como os nossos olhos. Tente nos enxergar com mais sensibilidade, tente nos enxergar com mais seriedade e com mais respeito. As barreiras, elas existem, elas existirão, mas enquanto estivermos vivas, vives e vivos, aqui vamos falar sobre e aqui vamos resistir para que possamos existir. Não ouço você. Eu tô com a mania do meu computador antigo de desligar o microfone. Ô Emerson, para a gente finalizar de vez essa conversa, a que pé está essa construção do coletivo, né? E como que as pessoas podem aí, né? Como fala? De procurar, né? Se interessar e, né, ajudar a construir esse coletivo junto com você. Esse coletivo, ele não é mais formalizado, mas as pessoas que o compuseram são pessoas que ainda são ativas na luta, aqui no Vale do Paraíba, no Litoral Norte, na região da Grande São Paulo. Ele não morreu, podemos dizer assim que esse coletivo não morreu, mas ele tem articulado ações de diversas outras maneiras, em vários pontos aqui, né, próximos a nós, e as pessoas que quiserem saber um pouco mais, elas podem falar comigo, elas podem me procurar na própria rede social do Instagram, pelo @diva.gay, que é o Instagram que eu faço uso, e que é o meu perfil, né, pessoal, e elas podem falar comigo se elas tiverem ideias, se elas quiserem somar, se elas quiserem participar, se elas quiserem agregar com alguma coisa. Todas as pessoas serão muito bem-vindas e acolhidas. Então tá certo. Então estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao professor Emerson, né, do Diva Gay. E, né, gostei aqui do nosso papo. Espero que essa conversa ajude, né, você, né, e demais companheiros que estão na linha de frente dessa importante batalha, né, a se organizar, né, principalmente em cidades assim onde que o conservadorismo, né, impera, né, que é Caçapava, Taubaté e até mesmo São José dos Campos, né, que não fica muito longe, né, disso. Então, quero agradecer ao Emerson e passo a bola aí para o Emerson fazer as suas considerações finais. É isso, Guilherme. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, por dialogar um pouco aqui com você, com os seus seguidores, que possamos conversar, debater mais e somar forças para uma sociedade justa. E ficam aqui meus sinceros agradecimentos. E a gente se encontra aí nas lutas pelo Vale do Paraíba. Um abraço a você, um abraço a todo mundo que está assistindo. Então é isso aí, pessoal. Né? Mais uma vez aqui agradecendo ao professor Emerson, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho. Você pode ajudar aqui o nosso canal, né, curtindo esse vídeo, se inscrevendo, né, compartilhando, comentando, tirando suas dúvidas, colocando suas posições, né, de forma respeitosa, claro, né, e também, né, indicando aí amigos, colegas e tudo mais. Lembrando que o canal está, né, numa campanha para chegar, né, no número de 10 mil inscritos. Então, se você puder ajudar a gente, se vocês puderem ajudar a gente aí nessa batalha, a gente agradece, porque isso conta muito aí para um projeto desse continuar. Então, agradeço. Então, além disso, peço para que siga a gente nas redes sociais, no TikTok e no Instagram. E agora, para a gente finalizar aqui, peço lembrar aqui do nosso Pix.
CPF 385-007-02800, né? Nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro de nenhum governo e muito menos do capital privado. Então, para a gente continuar fazendo nosso trabalho, né, peço aí a colaboração, né, de vocês, ouvintes, né, e se o Emerson quiser fazer um Pix também, no número pode fazer também, eu sei que, né, professor tem uma condição de vida difícil, mas, né, já fica aí o convite, né, fortalecer uma mídia independente. Então agradecendo aqui, e a programação continua, né, logo mais entrarei aqui de novo para, né, para fazer mais uma entrevista. Então, muito obrigado e fui.